Olá, doutores! Muito boa noite, noite de quarta-feira. Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui também muito bem acompanhada. A gente vai falar de um tema que todos vocês gostam muito, falam bastante, que é a valorização da advocacia. Agora, eu sei que vocês estão chegando agora, mas me contem de onde vocês são, o que, onde, ia falar, viu, Isis, mas agora eu vou se são advogados especialistas, se atuam, como é que se diz, na advocacia de massa. Me conte um pouco sobre vocês, como é que vocês atuam, que região estão, para a gente conversar melhor e até para a gente entender e falar um pouco mais sobre o que é realmente a valorização da sua profissão, a valorização da advocacia. Estou aqui ao meu lado com a doutora Isis Fontinelli, CEO da Performance Juris, consultora organizacional para escritórios e departamentos jurídicos, advogada, com selo de qualificação Abracem, coordenadora do MBA e coordenadora de gestão jurídica do IPOG, presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Goiás e conselheira consultiva da FENALO. Prazer enorme ter você aqui, Isis. Prazer, boa noite. Boa noite. A honra é imensa, né? Eu só conheci através de fotos e agora via internet. Fotos porque a Uhum. gente tem alguns amigos em comum, né? Então, vez ou outra, você aparecia para mim e vice-versa. E vice-versa, né? Com certeza. Prazer enorme tê-la conosco. Bom, deixa eu só ver se alguém, doutora Janaíne já tá aqui, tá me dizendo que tá sem áudio. Peraí que eu vou dar um jeitinho nisso. Aqui, Deixa eu só ver padrões. olá, tá me Ó, gente, escutando? tá ouvindo a gente? Tá ouvindo? Parece que tá sem áudio. Peraí, deixa eu consertar isso. Tá. Alô? Né? De vez em quando essas coisas acontecem. Acontece. Ao vivo. Bom, o Matheus está falando que tá ok. Ah, tá? Tá ok? Sim. Aham. Bom, gente, que bom. Tava tomando um susto aqui agora. Então, Ah, como assim, né? como assim? Pois não, doutora Janaíne, doutor Matheus, me conte de onde vocês são. Peraí que eu fiz uma. Me conte de onde vocês são. Me contem como é que vocês advogam, como é que é a advocacia de vocês. Doutora Janaíne eu já conheço, é minha aluna. Ela é da Ah, área previdenciária, né? Prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. E eu vou passar para a doutora Isis para ela se apresentar um pouquinho, mas depois a gente retoma, porque eu quero saber se vocês estão ok, se o áudio está legal, se a live está boa, tá? Para a gente continuar dialogando. E esse debate é importante que vocês participem, então pode deixar seus comentários aqui na live, que eu estou com outro sim. computador aqui ao meu lado, exatamente para acompanhar as perguntas. Eu acho importante que vocês façam parte, até porque é mão tripla, sou eu, doutora Isis e vocês, todos, mão, enfim, tripla, mas são várias pessoas aqui. Doutora Ah, Angeline, parece que o áudio voltou. Que bom, voltou? Voltou? Tá que bom. ótimo. Muito boa noite a todos, eu sei que vocês estão chegando e nós vamos começar. Doutora Isis, por favor, queira se apresentar. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Daniela Mascarenhas. Muito obrigada pelo convite, Daniela. Sim, já acompanho você há algum tempo nas redes sociais e tem feito um trabalho super bacana. E como a própria Daniela já me apresentou, né? Eu sou a Isis, sou consultora organizacional para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Sou advogada, porém hoje não advogo mais, porque fico por conta da parte de consultoria. Sou gestora, hoje também sou coordenadora de um
MBA em gestão jurídica do IPOG, né? Um MBA que eu criei há um tempo atrás e está dando super certo. A gente está lançando aí no Brasil inteiro. E sou presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Goiás, um projeto também que tem dado super certo e a gente tem feito aí bastante movimento no estado de Goiás. Perfeito. O doutor Matheus está colocando que é de Maceió, que advoga há 2 anos, há quase 2 anos, que está fazendo no momento algumas especializações em tributário e estudando contabilidade paralelamente. Parabéns, doutor Matheus. Muito bom. Parabéns mesmo. Uhum. Bom, vou até instigar a gente, o que é, quando se fala em valorização da advocacia, o que traduz de verdade a valorização profissional para o Exato. advogado? Eu vou começar lançando essa pergunta para vocês e eu acho ela extremamente pertinente, porque eu acho que aqui a gente tem que ser objetivo e até requalificar o que é uma profissão valorizada, né? Quando a gente Uhum. pensa em sonho e realidade, o que realmente é sonho nosso e o que E o realmente é que é? efetivo, né? O que é possível se fazer para ter uma profissão valorizada. Uhum. E olha que eu trouxe a pessoa certa, que além de ser da OAB, ela estava me falando agora que ela tem uma visão exatamente 360. Nos conte um pouco sobre isso, doutora Isis, para as pessoas Bom, entenderem. eu andei passeando um pouco aí por algumas áreas, né? Eu trabalhei no serviço público durante 7 anos. Então, passei pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, fui advogada na parte de assistência judiciária, né? Então, eu atendia, inclusive, atendi algum tempo a parte de direito criminal, a parte de execução penal. Então, eu tinha um contato muito grande ali com familiares e eu trabalhei também como na parte também administrativa, né, na Superintendência da Execução Penal, e sair, pedir exoneração e fui advogar. Advoguei na área privada e logo em seguida eu decidi ir para o ramo da consultoria empresarial. Ainda não para o advogado, mas acabou que eu acabei me a gestão me levou, né, para a advocacia. Eu retornei. E aí eu comecei a trabalhar nos escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, e hoje também eu atuo nessa área na UAB, né, como presidente da comissão, e eu tenho contato aí com muitos advogados. Então eu pude enxergar por muitos ângulos, né? Tanto a questão quando eu era servidora pública e atendia os advogados, quando também atuei como advogada, como consultora, hoje também trabalhando com os advogados numa instituição que é uma das instituições mais sérias que existem, eu acho que é a mais séria que existe no país, né, que é a OAB. Então, eu consegui trazer tudo isso e entender um pouco mais essas dores do advogado e realmente o que é que ele percebe como valorização, como ele percebe o sucesso, como ele percebe algumas coisas. Mas, assim, hoje eu quero ouvir um pouco mais também deles, né? Eu escuto bastante nas reuniões da comissão, isso é bem bacana, e convivo com eles diariamente. E sim, porque eu, por ser advogada, não advogo mais, mas por ser advogada e ter vivido isso, eu também senti aquelas dores e sei bem o que é que eles passam, né? Então, é um assunto realmente muito pertinente a gente trazer num momento onde se fala só de disrupção, inovação, gestão, tecnologia, né? E aí onde é que fica Empreendedorismo. exatamente empreendedorismo? Onde é que fica essa coisa do advogado com tudo que a gente aprendeu dentro da faculdade de direito, os 5 anos que estivemos lá, e o que fica hoje quando a gente sai da faculdade e percebe esse mundo totalmente disruptivo, né? E como a gente pode trazer esse sentido de valorização, dignidade da profissão
para esse mundo. Manter, bom, como é que a gente pode fazer para que a gente possa unir isso, né? Buscar a busca do sucesso no mundo do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo trazer a dignidade e o respeito para o advogado. Aí eu faço a pergunta para vocês: o que seria, na visão de vocês, esse respeito e essa dignidade? O que é a valorização do advogado para vocês? Eu jogo para a Daniela e jogo para você. Enquanto né? o pessoal não responde, eu até. Deixa eu só abrir aqui minha enquete, porque assim, eu fiz essa enquete essa semana, né? Até instiguei, e a opinião, pelo menos na enquete, é muito dividida. Eu estou falando de divisão porque muitos, falam de honorários advocatícios. Sim. Tem uma parte, e que também não é pequena, viu, gente? É grande, que fala em prol da defesa das prerrogativas dos advogados. Né? Mas, assim, a grande maioria, é curioso, porque os honorários é muito mais uma questão interna do que uma questão interna. É você, tipo assim, não é apontar para o outro e colocar a responsabilidade no outro sobre meu honorário tá baixo ou sim. É você que tem que definir. É curioso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a live, mas eu vejo dessa maneira. Que é você que tem que impor, não é impor de qualquer maneira seus honorários, mas, sobretudo, é você que precisa definir o seu mercado, definir quem é seu cliente e os seus honorários. Entender qual é a sua proposta de valor e, por consequência, seus honorários. Não é indiscriminadamente colocar seus honorários e quem quiser aceite, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma composição estratégica de gestão, já que a gente está numa fanpage de empreendedorismo jurídico, e dessa maneira, com construção, através de uma construção, você definir seus honorários. Mas se isso é valorização da advocacia por você, eu até peço a doutora Isa antes que eu responda, porque assim, eu sou terrível no responder, eu sou terrível, eu não me seguro. Daniela, existem todos esses fatores, né? Honorário, prerrogativas e tudo mais. Acho que cabe a gente falar um pouquinho também sobre isso. Mas, assim, eu percebo hoje que existem inúmeras campanhas dentro da Ordem dos Advogados, do Brasil. Eu falo de várias seccionais, que leva o plano de valorização para a advocacia. Inclusive, existe plano de valorização para o advogado, para o jovem advogado, né? E aí, quando a gente fala assim, o jovem advogado, para ele resgatar essa questão da valorização para o advogado como um todo. Mas esse plano de valorização da advocacia, ele coloca muitas vezes algo assim como: sem uma advocacia, não há justiça. Beleza. Mas sem uma advocacia... Conheço bem a frase. Né? Mas, assim, sem uma valorização na advocacia, nós não teremos... Se a gente não tem um respeito dos clientes e outros, como nós iremos buscar dar qualidade a esse cliente? Aí eu fico pensando o seguinte: o advogado, ele tem, por história, né, uma das profissões mais antigas, se a gente for ali atrás, Grécia, Roma, né, aquela visão do conselheiro, do patrono, né, e da busca da justiça. A gente entende que existe uma cultura muito forte e um comportamento que é intrínseco ao advogado, de buscar sempre essa questão que o outro precisa me respeitar, né? Então, sempre essa questão de que eu preciso, como profissional, ser respeitado. Ok, mas quando a gente observa que muita coisa mudou, eu digo não só para a advocacia, como para qualquer outra profissão, e que há um tempo atrás, eu digo na época aí dos meus avós, dos meus pais,
que a melhor profissão era advogado, médico e engenheiro, não existiam outras profissões, né? E a gente tinha um certo conforto. Eu falo isso porque meu pai é advogado e ele, a OAB dele é bem antiga, e ele fala exatamente isso. O advogado, ele tinha essa coisa realmente muito forte do respeito para com o doutor, com o médico, com o advogado, com o engenheiro. E quando eu mudo isso para os dias de hoje, onde o cliente se torna mais exigente porque ele tem muito mais informação acessível a ele, bom, eu passo a interpretar o seguinte: o advogado ele precisa hoje buscar mais esse respeito, não somente exigir, mas buscar. De que forma? Tratando melhor o seu cliente, buscando melhorar o seu trabalho, o seu serviço, a sua qualidade. E eu falo isso, Daniela, porque hoje a gente faz um movimento tão bacana dentro da OAB Goiás, que para muita gente, porque é uma instituição arcaica, uma instituição atrasada, e a gente percebe que ela começa a dar espaço para isso, e que os advogados têm que começar a se tentar, que a valorização ela não fica restrita somente a comissões que eu respeito demais, mas que toda a OAB elas existem, mas que é muito forte, a questão das prerrogativas, né? A questão de valorização dos honorários, questão da captação de cliente, toda essa situação, a gente sabe que realmente o advogado ele precisa ter consciência e trabalhar para poder buscar equilibrar o tradicional com o que é novo hoje. Mas quando você leva uma comissão de inovação e gestão para dentro de uma OAB, as pessoas perguntam qual que é o sentido? Estão querendo mudar? Estão querendo trazer uma mudança para dentro da advocacia? Bom, gente, eu percebo que essa comissão, por exemplo, eu estou vendo que estão surgindo muitas outras, ela vem exatamente com o sentido de buscar essa valorização, sim. Porque quando o advogado se qualifica, quando o advogado busca melhorar através de atender melhor seu cliente, ter um know-how maior sobre qualidades de serviço, nós estamos não só valorizando nossos clientes, mas nós estamos valorizando a sociedade. E, consequentemente, a sociedade passa a nos valorizar. Então, eu fico falando muito, viu, Daniel? Qualquer coisa você vai me interromper. Não, pode falar, eu tô gostando, eu tô gostando. É o que meu pai e minha mãe já dizia, né? Respeitar para ser respeitado. Sim, então eu acho que a valorização, ela vai muito nisso. Com a sociedade para que eu possa ser respeitado e não somente levar um plano de valorização dizendo é lei. Valorizar o advogado é lei. Porque elas existem aí, estão no Estatuto, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 6º e 7º, tá? E no artigo 6º ele já fala exatamente isso. Primeiro, não há hierarquia entre os advogados, magistrados e nem promotores. Ok, todos têm que ser tratados com respeito. Bacana. Mas no meu dia a dia, eu estou audiência, eu estou sabendo respeitar e, ao mesmo tempo, ser respeitado por esse servidor. Eu falo isso porque eu fui servidora, então, às vezes há uma troca aí, e um falando do outro, quando, na verdade, muitas vezes é uma simples comunicação ou um jeito de tratar, sabe, que vai fazer toda a diferença, que vai fazer com que aquele servidor me respeite e vai fazer com que eu respeite ele. E isso, consequentemente, para os meus clientes. Então, eu acho que a valorização
nesse quesito de respeito às prerrogativas, se eu quero ser respeitado, eu preciso me qualificar cada vez mais, me profissionalizar, buscar realmente sair tinha, não ficar só descrito ali dentro do que eu aprendi na faculdade de Direito e buscar outros conhecimentos que vão me ajudar como profissional. Isis cortou um pouquinho esse áudio agora no final. Você pode repetir? Tá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, eu tenho que buscar, para buscar esse respeito, eu preciso sair da caixinha, porque quando eu falo assim, mudar a grade curricular de Direito, beleza. Hoje nós não temos na grade curricular de Direito matérias que trabalhem nesse lado mais profissional e prático do advogado. É mais adstrito às técnicas. Mas, como profissional hoje, para quem já fez aí, eu já tenho mais de 10 anos que formei, mas para quem já está aí há algum tempo, e o pessoal que está saindo da faculdade, buscar sair um pouquinho só da questão técnica do direito e buscar outros caminhos também, para melhorar como profissional a forma de atender essa sociedade, esse cliente, esse servidor, enfim. E aí sim, eu entendo que a valorização é isso, vai acontecer naturalmente, né? Então, como toda classe profissional, né? A valorização passa pelos próprios profissionais. Exatamente. Eu acho que é aquela questão. Eu preciso primeiro me valorizar, e aí, então, valorizar o meu colega e valorizar a minha profissão. Daniela, eu às vezes me pergunto, aliás, eu me pergunto, não, eu me pergunto isso muito nas minhas consultorias e pergunto isso muito nas minhas palestras. Beleza, você é advogado, você quer se valorizar, mas você quer a valorização, mas você conhece a essência, você sabe o que é a profissão advogado. Como você quer buscar trazer a valorização para você se você não se conhece? Eu posso ser. Tá, depois que você terminar de falar, eu vou ser meio advogada do diabo, tá? Não brigue comigo, não. Pode ser. Vamos falar da grade curricular. A gente está falando de valorização da advocacia. O que é sonho, o que é realidade? A gente tem um mercado, digamos assim, o Brasil, com o maior número de universidades do mundo de direito, de cursos, mais de 1.000 advogados com a carteira de OAB, operantes, ativos. E a gente tem um estudo em que comprova que esse número vai dobrar nas condições que a gente tem hoje em menos de 15 anos. O que é sonho em termos de valorização da advocacia e o que é realidade? Daniela, nós somos aí mais de 1 milhão de advogados, mas temos 3 milhões de bacharéis hoje, né? Não necessariamente quando eu faço a faculdade de direito eu quero advogar. E não necessariamente quando eu vou para a advocacia, realmente eu estou a fim de continuar e buscar realmente fazer acontecer e ter essa profissão como meta para a minha vida. A primeira coisa que o advogado tem que perguntar é se ele quer isso para a vida dele, se é uma meta dele, ou se é uma coisa que, não sei, estou levando. Porque eu tenho certeza que existe um mercado potencial. Hoje, o mercado movimenta um rio de dinheiro na parte do judiciário, né? São mais de 70 bilhões aí movimentando o judiciário. Contencioso, são processos contenciosos, né? Basicamente. Sim, claro. Apesar de que a gente está mudando um pouquinho isso também, né? A gente está tentando, né? Pelo menos, por enquanto.
Tem que buscar um pouquinho mais a questão da conciliação, isso está mudando um pouco, porque o Brasil ainda trabalha muito essa questão do litígio, mas é um custo, às vezes, muito alto para resultados que levam anos e anos, e para o advogado isso não é tão interessante, tá? Mas como eu estava falando para você, o advogado, quando eu digo da questão da história dele, que ele traz isso carregado, dando um pouquinho lá atrás, a Grécia, Roma, o patrono, né, o conselheiro dos reis, dos deuses, aquela carga que a gente leva de levar justiça, né, que é algo divino, né, que a própria Bíblia ela fala muito isso, que é uma carga muito pesada, às vezes muito puxada, e a gente tem que manter realmente aquela questão do como que eu consigo me equilibrar numa profissão realmente tão importante, né, tão séria, e ao mesmo tempo trazer isso para o mundo de hoje. E aí, quando eu falo da questão de sonho e realidade, é que muitas vezes o sonho que as instituições propagam é uma coisa, porque elas propagam, beleza, dignidade, acho que dignidade é para todos, né? O A riqueza respeito, também, falando sobre direito, vendem muito isso. Não a OAB, mas a próprias instituições que estão à frente dos cursos de direito vendem essa questão do dinheiro, de ganhar dinheiro para quem quer fazer direito, né? exatamente. Então, a gente vai profundamente nessa questão de valorização do que a instituição, do que a faculdade me ensinou o tempo inteiro. E se eu buscar a história lá atrás, eu tive direito romano, tá? Na época da faculdade, eu tive uma matéria chamada Direito Romano. Hoje, eu acho que nem sei se existe mais. Eu acho que hoje eu tive direito romano, direito história do direito, eu tive até latim, pra vocês terem noção. Você acha que existe uma diferença muito grande entre o que o mercado pede do que a faculdade realmente oferece? Existe uma ponte, Sim, um abismo aí? eu acho que sim, porque isso não é só de hoje, tá? Porque leva uma coisa realmente muito romântica, aquilo que eu falei para você no início, da advocacia, que era aquela profissão de algum tempo atrás, que só existia advocacia, medicina e engenharia, né? Advocacia, medicina, engenharia, isso. E eles, durante toda a faculdade, tem essa coisa realmente muito formal, às vezes, né? Você tem que transformar, você tem que entrar dentro de uma casca ali, sabe? E aquilo ali é internalizado durante 5 anos, o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Eu tinha professores, na época que eu comecei a faculdade em Natal, professores maravilhosos, mas que eles, no primeiro ano, no primeiro período da faculdade, eles chegavam com linguajar, assim, rebuscado, sabe? Um juridiquês, que eu falava, meu Deus do céu, que a gente ficava um pouco assustado, né? E isso é meio que dizer assim, se vira, você está na faculdade de Direito, agora você tem que se portar como advogado. E o que é se portar como advogado? E durante a faculdade a gente tem essas disciplinas, toda a técnica, e quando a gente aprende a questão da história do direito, quando a gente identifica lá atrás toda a história do que realmente aconteceu em Roma, né, que realmente a coisa levou mais para o lado profissional, e já naquela época os jovens eles tinham um sonho que aquilo ali era algo quase que semideus transformar no advogado. E aí, quando você sai da faculdade, você se vê que é totalmente diferente do que você viu durante toda a faculdade.
Primeiro que pela própria teoria, que às vezes é um pouquinho mais romântica do que é, né? Mas isso ela é levada para o teu profissional também. E eu digo isso não só para o advogado, eu digo isso também para quem é juiz, quem é promotor e tudo mais. E a nossa cultura acaba trazendo isso muito forte, né? E aí a realidade é outra. Quando você se depara no mercado, só para você ter ideia, Daniela, honorários. O que é honorário? Honorário ela tem uma origem latim e ela significava honraria. Ou seja, eu oferecia os meus serviços e aí eu tinha uma eles me honravam com alguma coisa. Imagina, não tinha o aspecto ainda pecuniário, sabe? Não tinha aquele aspecto de eu estou pagando pelo seu serviço. Não, você me ofereceu um serviço, eu vou. Ficou o nome honorário, porém, hoje com uma outra característica, um outro sentido. Porque hoje o advogado ele sabe que a realidade é você buscar realmente trazer resultado e manter o seu escritório e pagar suas contas e tudo mais. E aí vem aquele conflito. Peraí, me ensinaram o tempo todo que é avaliado em dignidade e respeito, bacana. Isso é importante atrás. Mas a gente tem que buscar esse respeito. Mas seja muito mais do que isso. E a realidade outra, que para que eu possa ser valorizado enquanto profissional, advogado, ele sai daquele aspecto semideus, né, da Grécia, da Roma, e ele vai para a característica do profissional e, de repente, alguém fala para aprender. Automaticamente, muitos advogados, isso é inconsciente, trava na hora. Não foi isso que me ensinaram. Como é que querem arrancar de mim 5 anos só de faculdade que eu aprendi? Não é assim. Por que esse pessoal está chegando e quer empurrar isso? Então, eu costumo falar, inclusive, dentro das minhas consultorias, exercício de realidade, né? Porque, gente, primeiro eu preciso entender esse profissional e eu sei o que se passa realmente ali dentro e como é que a gente vai automaticamente levar ele para esse mundo de hoje que traz tudo isso, mas de uma forma que eu tenha equilíbrio, mas que eu respeite também toda a história da advocacia, que foi construída lá atrás. A advocacia, sim, merece respeito. Eu estou falando advocacia. E o advogado, ele tem que buscar cada vez mais esse respeito. É uma profissão linda, que busca justiça. Porém, o advogado, para sobreviver, ele não vai viver mais de honrarias, honorário, naquele sentido de honra. Ele precisa do honorário para que ele possa sobreviver, para que ele possa pagar as contas, sair do sentido de valorização, profissão. E quando eu falo para qualquer profissional, qualquer um, o que precisa para ser valorizado? Eu não estou falando do advogado, estou falando qualquer profissional. O que o profissional hoje precisa para ser valorizado? Ela. Oi, deu uma cortadinha aqui no final. Doutora Janaína está colocando que na faculdade eles não têm ideia do quão difícil vai ser a carreira. Parece que tudo muito fácil durante a faculdade. Eu tenho duas perguntas, na verdade eu vou engatilhar uma com a outra. A primeira é o seguinte: até que ponto a valorização deve ser delegada do advogado para o AB e até que ponto o advogado tem que assumir a própria valorização da profissão e como ele poderia assumir, se apropriar da própria valorização da profissão? O que compete ao AB é a questão das prerrogativas.
nós temos um estatuto, né? Tá, eu não, a gente não, eu Como não bem tô lhe falei, ouvindo. Não tô lhe ouvindo, tá cortando. tá voltando? Tá cortando um pouquinho. Voltou? Agora voltou. Tá, voltou? Voltou. Pode falar. Ok. Bom, em relação à OAB, nós temos a questão das prerrogativas, certo? Que é a Lei 8.906, 8.906 de 94, que traz o artigo 6º e 7º, quais são as prerrogativas desse advogado. No sexto, ele fala exatamente aquela questão de que o advogado ele está no pé de igualdade ali com o juiz, o promotor, mesmo que a gente saiba que isso precisa ser trabalhado muito ainda. E, ao mesmo tempo, artigo 7º, ele fala dos direitos desse advogado. Quais seriam esses direitos? Receber tratamento com a dignidade, exercer com liberdade a profissão, a forma de que você pode entrar no recinto, como você pode estar fazendo carga dos autos, toda essa situação. E isso, a OAB, ela tem as prerrogativas dela, para que ela possa exercer esse respeito, para que o advogado possa ter esse respeito, esse respaldo, que eu digo principalmente na área pública, tá? A forma, como ele vai trabalhar ali no dia a dia, e até mesmo por conta de uma crise institucional que hoje nós vivemos, estimulados, né, de entrarem, muitas vezes, fazer interceptações telefônicas, adentro de advogados, enfim, várias coisas que estão sendo violadas. Nesse sentido, a OAB ela vai em busca dessas prerrogativas, que, ao meu ver, essa valorização. A parte que compete ao advogado é buscar a questão, quando eu falo em termos de sociedade. Então, nós temos um direito que a OAB busca, mas nós temos também que trazer essa valorização da sociedade, mas buscando valorizar essa sociedade de que forma? A sociedade que vem bater a minha porta é o meu cliente, né? Então, a forma que eu trato essas pessoas, não só o meu cliente, mas o meu colega de profissão. Nós, na comissão especial de inovação e gestão que eu presido, a gente faz um evento de 3 em 3 meses, que é Rede de Negócios Jurídicos. A gente promove network entre os advogados. E é bem interessante porque eu falo muito isso. Se você quer uma advocacia valorizada, por que não valorizar você e o seu colega? E dar a oportunidade de trocar parcerias, porque hoje nós temos um mundo vasto de coisas acontecendo. Não só, eu não considero advogado concorrente de outro advogado. Muitas vezes o advogado criminal vai indicar o advogado trabalhista, vai indicar o advogado na área. Então, eles começam a ter esse sentido de que na própria advocacia eu posso valorizar o meu colega. E quando a sociedade percebe isso, ele passa, poxa, muitas pessoas me perguntaram quando a gente estava fazendo esse evento, nossa, Isis, mas o evento é só advogado? Eles ficam trocando cartões? Como é isso? Eu falei, exatamente. Então, eu acho que precisa ter, claro, a OAB trazendo essa questão de buscar as prerrogativas, ela tem a tabela de honorário delas, porém tem um trabalho também muito forte do advogado. O advogado, como ele vai oferecer o serviço dele. E até em termos de honorário, eu tenho uma tabela, porém eu preciso conhecer o ambiente onde eu trabalho hoje e eu preciso sobreviver e levantar cursos e tudo mais.
e saber valorizar o meu trabalho, não ficar querendo derrubar o outro, porque o outro tá cobrando um valor menor, aviltamento de honorários, né, que se fala muito, mas assim, as realidades são realmente diferentes. E eu acredito o seguinte, Daniel, eu, sim, eu concordo que pode-se seguir uma tabela, e eu acredito, assim eu acredito que essas tabelas elas são feitas de acordo com o mercado onde o advogado atua, eu quero acreditar nisso, né? Que uma tabela de São Paulo não tem que ser igual a uma tabela de Goiânia, uma tabela. Isso aí, porque o honorário ele tem que trazer essa realidade de cada estado, de cada local, e ao mesmo tempo pensar em como não. Muitas vezes eu vejo advogado preocupado com o outro. Porque o outro vai fazer isso, porque o outro tá buscando de forma que não é legal, e ele acaba esquecendo de fazer a parte dele. Porque o mal profissional, o mercado tira, né? Automaticamente esse mal profissional ele Extirpado, já né? segue exatamente. Então, às vezes eu vejo muito advogado o tempo todo preocupado com esse mal profissional que existe em todas as profissões. Então, se a gente começar a fazer um trabalho mais de respeito com o colega, de tentar entender muitas vezes porque o colega está agindo de tal forma, que às vezes tem, assim, toda profissão tem aquele profissional desesperado, né, Dani? Que faz tudo. E depois se arrepende, porque normalmente ele é o iniciante, né? É. Só que nós estamos ali o tempo todo pronto para apontar o dedo para julgar, em vez de repente falar: vem cá, fulano, por que você está desvalorizando tanto o seu trabalho? Por que você está cobrando R$ 20 para fazer uma audiência? Isso não é legal. Mas não, vamos levar ele para o TED, vamos sacanear com ele, vamos acabar com a moral. E aí, quando eu levo isso, eu demonstro aquela característica de advogado que está querendo derrubar o outro, que não sei. Aí a sociedade, ela acaba, poxa, como é isso? Eu vejo muito colegas, pessoas falando isso. Parece que vocês não têm, um querendo derrubar o outro, como que isso funciona? Então, como é que a gente quer ser valorizado? Como é que a gente quer ser respeitado? Então, não é, eu acho que a falta de respeito não é só na questão de o fulano não cumpre a tabela. Pode ser, mas eu vejo muito mais falta de respeito do advogado que aponta, não procura saber o que está acontecendo e julga esse outro colega dele, e, enfim. E isso tem os órgãos competentes para isso, né? O próprio OAB, o Tribunal de Ética e Disciplina vai cuidar desse colega. Mas eu vejo nos grupos, nas redes, uma coisa realmente assim, como no tempo como eu posso dizer, que você colocava uma pessoa ali para ser julgada Não, o que eu sem vejo é o seguinte: procurar a questão dos ter. honorários é a seguinte: existe uma tabela, ok, mas a gente precisa entender que até nos estados existem, digamos assim, diferenças, e existem grandes diferenças entre capitais e interior do estado, por exemplo. E vai até dentro das capitais, dentro dos bairros das capitais, de forma que fica realmente impraticável para algumas regiões e alguns bairros o advogado querer aplicar o valor da tabela. Por quê? Porque quem vai regular esse valor, infelizmente ou felizmente, é o mercado. Mas assim como você também tem a liberdade também de regular o seu trabalho em função desse honorário, inclusive em função da demanda que você está recebendo. Porque, no fundo, eu falo que empreendedor é um gestor de demanda. Né? A gente precisa entender bem a demanda, até que nível dá para
gerir isso e até que ponto isso é sustentável. A gente precisa até ter esse crivo para entender também, ou seja, a gente é responsável por aquilo, tá? Por aquilo. Eu sei que existe Sim, o trabalho da Defensoria Pública, mas eu imagino que um advogado no interior do estado, a depender do nível do público que ele atenda, nem do nível do público que ele atenda, ele não vai ter condição de trabalhar a tabela da ordem, assim como um advogado, por exemplo, que está na Avenida Paulista, também não vai seguir a tabela da ordem, ele vai cobrar muito mais, porque tipo assim, os recursos que ele vai precisar e a despesa que ele tem é muito alta. Então, mais do que a tabela da OAB, eu acho que é importante você ter a referência da sua qualificação, da sua própria advocacia, do sim, seu modelo de negócio, de como você gere isso aí, porque tudo isso vai estar embutido no seu preço. Não é só seguir cegamente a tabela, porque não pode só seguir. verdade. Eu estou falando com uma pessoa da OAB, viu, gente? Aqui do meu Sim, lado, pode me matar, mas. Doutor. não, é o seguinte, exatamente, eu acho que a OAB ela traz o mínimo, né? E eu conheço alguns estados, sim, que existem profissionais, eu falo de alguns porque não são todos, que Sim. eles contratam profissionais para conhecer a realidade onde o advogado está inserido, o mercado onde atua, e colocam um valor baseado nisso. Porém, fora isso, o advogado ele precisa conhecer quais são os custos do seu escritório e qual é a sua hora. Então, quando eu falo hora, não é só a questão do advogado que cobra por hora, mas todo mundo tem o valor da sua hora. Então, existe isso muito forte, né? A gente precisa identificar quais são os parâmetros para que eu possa aplicar o meu honorário realmente de forma adequada, né? Agora, quando eu falo de honorários, onde eu possa trazer a questão que seja os valores, né, sucumbenciais, se são de contratos. Eu vejo muitas vezes, principalmente na parte de contrato, um ficar olhando para o outro, porque o fulano não pode cobrar X, ou não pode passar de X, e as pessoas não conhecem a realidade. Não conhecem a realidade do escritório, não conhecem a realidade do advogado, tá? Existem sim regras para isso. Existem regras para a gente poder trabalhar um pouco melhor e adequar um pouco melhor esses honorários. Porém, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa entender um pouco mais do meu financeiro para que eu possa trabalhar essa questão de honorários. Mas eu vou até aproveitar que a gente está falando de honorários, vou falar de um assunto que tem sido muito debatido dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é. Aqui eu estou, inclusive, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando como presidente da Ordem, desculpa, presidente da comissão da Ordem, eu estou falando como ISIS, tá? Como consultora, então isso aqui não é a opinião da presidente da comissão, tá? Só para deixar claro, para depois eu falar, olha, saiu que a presidente da comissão Faz isso, né? falou, É. tá? Mas, Isis advogada, consultora. Pronto. sim, exatamente. Então, assim, eu respeito sim a tabela de honorários, porém a gente precisa entender a realidade de cada advogado, de cada escritório. E o assunto que eu falo é em relação ao piso salarial, que se fala muito hoje dentro da comissão, principalmente da comissão da advocacia jovem, né? Como que a gente pode trazer essa realidade, que eu acho que também tem a ver com o ambiente, o local onde eu estou, o mercado onde eu estou inserido. Não posso cobrar algo, porque assim as pessoas esquecem que por trás também de tudo isso existem advogados que estão aí tentando sobreviver com seu escritório, né? Como os empresários a gente tenta sobreviver, Pagar as que contas, né? paga conta, paga imposto, paga que a realidade no Brasil não é fácil para quem empreende. Então, quando a gente fala, impõe alguma coisa, né, tem que ser assim, de duas uma. Ou eu vou para o lado, quer dizer, eu não, né? Geralmente as pessoas vão para o lado
da informalidade, não respeita muito, e eu não procuro entender, na verdade, o que eu preciso fazer para melhorar o profissional desses escritórios, para que eles possam receber esses advogados que estão saindo da faculdade. E quando eu imponho que esses escritórios precisam pagar X, eu não sei se eles têm condição de pagar X, né? Então, eu preciso colocar como é que está acontecendo a profissionalização desses escritórios, para que eles possam receber melhor esses advogados, esses jovens advogados. Porque se fala muito do piso, mas se fala pouco do trabalho que precisa ser feito e a consciência que precisa ser levado para esses escritórios. Eu não posso forçar uma barra. Na verdade, eu tenho que fazer um trabalho de conscientização. Será que você não pode realmente, de acordo com o que é o seu escritório hoje, de acordo fazer um trabalho de conscientização? Eu só faço das minhas consultorias. A gente adequa as situações. Porque, às vezes, pende para um lado, como pode pender para o outro. Estou falando, é a realidade de um escritório, a realidade do estagiário, do advogado recém-formado. Existem um universo de coisas que precisam ser analisadas. Eu trabalho muito essa parte de cultura organizacional. E na cultura organizacional, a gente fala assim, de coisas profundas, que a gente liga antropologia, psicologia. Por isso que eu fico falando o tempo todo aqui a importância de entender a profissão. Por que é importante entender a advocacia para que eu possa buscar essa questão da valorização, para que eu possa receber melhor todas essas informações de inovação, empreendedorismo e tudo mais. E Edgar Schein, que foi o pai da cultura organizacional, ele dividia a cultura organizacional em 3 níveis. O primeiro nível, que é o nível artefato que ele falava, que é aquilo que a gente vê. Né? Você entra no escritório, você vai ver a estrutura do escritório, você vai ver a forma como os advogados trabalham, você vai ver um sentimento. Você vai sentir, é o que você vê e sente. Você vai sentir um estagiário mais revoltado, um advogado mais feliz. Isso é o que você vê. Porém, isso é só, se a gente imaginar um iceberg, né? É só a pontinha. Daí você vem para o meio, que você identifica o quê? Valores e crenças. Quando eu falo de valores e crenças, lembra aquela coisa que eu falei do advogado, que ele aprendeu na faculdade e tudo mais, o que ele traz para a vida dele. A questão também de que eu fico tentando buscar impor certas situações. Eu estou falando aqui no sentido de realmente essa coisa do piso salarial e outras coisas que as pessoas tentam impor, tá? E daí, eu vou para um nível mais profundo. Esse nível mais profundo, ele chamava de suposição. Não é suposição de hipótese, não. É suposição básica que ele chamava. Que é aquilo que realmente é. Aquilo que os valores e os artefatos vão... eu diria que seria a própria cultura organizacional, que realmente traz sentido para o escritório. É ali que barra, muitas vezes, a mudança. É ali que precisa ser identificado muitas coisas para que precisam ser mudadas. Quando eu falo de cultura organizacional, não é só dentro do escritório. Eu falo, o profissional também tem o seu valor, tem a sua suposição, tem o seu jeito de entender as coisas. Então, quando eu chego para o escritório e falo, olha, você tem que aumentar o piso ou o salário ou isso, ou tem que fazer dessa forma ou de outra, não faz muito sentido para ele, às vezes. Porque eles têm crenças e têm valores arraigados, e eles têm uma suposição que é aquilo que é profundo, que é estático, que não muda, que é muito difícil mudar. Então, eu vejo muita questão de imposição. Porque o advogado precisa ser respeitado. Porque o advogado precisa
ter o piso salarial. Ah, porque o advogado precisa. E a gente acaba esquecendo do principal, que é entender esse advogado, entender as raízes, entender realmente como que eu posso buscar essa valorização. E quando eu falo eu levo inovação e ferramentas, essa é a ideia. Eu preciso saber se ele está preparado para receber isso. Porque se eu aplico e ele sai dali, eu saio dali, no outro dia aquilo não vai fazer sentido nenhum para ele. Então eu vejo muita discussão e pouco entendimento, pouco parar e pensar e falar assim, realmente, eu estou falando que eu não advogo mais, mas vamos colocar aqui, eu como advogada, o que realmente eu quero para a minha profissão, o que realmente eu preciso para me sentir valorizada, o que realmente é importante. E eu falo não só o advogado que está saindo da faculdade, mas o advogado que está 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu acho que a valorização ele vai muito nesse sentido. E aí a gente consegue construir, essas pessoas conseguem construir também uma instituição melhor, porque a OAB se faz com advogados. Os escritórios se faz com advogados. Então, eu acho que tem esse sentido todo, né? E aí eu posso entender melhor e não me impor. E muitas vezes essas reuniões a gente procura entender, tá, peraí, e como a gente pode fazer isso então? Como é que eu posso fazer com que o advogado, aquele advogado que está há 20, 30 anos, respeite aquele advogado que está saindo da faculdade e possa dar uma maior... Porque aquele advogado, ele quer, hoje, principalmente essa geração Y e Z, ele quer visualizar para ele algo, crescimento. Se eu dou 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais para ele, ele supre isso, e para ele não vai fazer mais sentido. Daqui a 6 meses ele já tá, não faz sentido para ele continuar naquele lugar. Eu preciso da perspectiva. Então as pessoas estão esquecendo muito esse lado humano. Tem que ser, tem que fazer, tem que... E esquece isso, de dar perspectiva, de entender o outro, de se entender, de entender a profissão que você está atuando. Eu acho que tudo isso faz sentido a partir do momento que a gente começa a trazer gestão, inovação, empreendedorismo, tecnologia, e a coisa vai vir mais suave, né? Não medo. Eu escutei, foi ontem, um advogado falando assim, que nós precisamos, nós não temos que ter medo da questão de busca. Ele falava essa questão em relação à valorização, menos medo do que a robotização que está acontecendo, do que essa coisa da tecnologia chegando. Ele colocou como se fosse uma coisa pavorosa, porque, infelizmente, Daniela, o mercado muitas vezes empurra para esse advogado de forma pavorosa mesmo. Ou você aprende, ou você não vai sobreviver, sabe? Aí o advogado vira e fala, peraí, Tomorrou, né? não me ensinaram isso na faculdade, agora estão querendo forçar. Não, calma, gente. Dá para se trabalhar, dá para se respeitar, sim, o tradicional, o advogado. Você quer continuar usando terno, gravata? Acho lindo. Tem gente que fala, vamos rasgar. Não, isso aí, quem não quer, existem perfis e perfis. Quem quer, continua. Quem não quer, não continua. Porém, não é dessa forma que a gente vai mudar a advocacia. A gente vai mudar a advocacia respeitando um ao outro, respeitando o limite do advogado. E como consultora, eu tenho um respeito enorme, porque eu lido tanto com essa galera da disrupção, como a turma que tem pavor à disrupção, porém entende que precisa de gestão, de inovação, de tecnologia, e que isso vai fazer toda a diferença na profissão dele. Então, eu acho que está faltando bom senso também.
eu digo em tudo, do que a gente está vendo acontecer também aí, né? Porque é muita informação, então a gente tem que filtrar também o que é bacana e o que não é. Porque Isis, você está na OAB e certamente está no movimento de empreendedorismo jurídico, perceptivelmente, até como consultora. Mas assim, de uns anos para cá, isso é recente, é um movimento recente, sobretudo a jovem advocacia que você citou, vem colocando esse assunto bastante em pauta, empreendedorismo jurídico. Eu até brinco, tá? Gente, não é pejorativo, mas eu até brinco, sobretudo com relação ao jovem advogado, que assim, gente, antes de falar, é interessante conhecer, estudar mais sobre o assunto, porque o que eu vejo na prática são pessoas que fazem um cursinho tá, e já vai dar palestra. Não é assim, até porque um administrador tem 4 anos de faculdade e não sai gestor. Ele apanha muito no caminho também, tanto quanto o advogado, para entender o que é essa profissão, para entender o que é gerir. E quando você se apropria de uma área que é do outro, entre aspas, porque a área está aí à vontade, é regulada, mas está aí entre aspas, é pelo menos você precisa ter conhecimento dessa área. E sim, empreendedorismo é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Porque é, empreendedorismo são várias áreas, se você perceber, banalizou, né? pois é, são várias áreas juntas. Você acha que, não vou falar nem empreendedorismo, vou falar de gestão, porque aí cabe bastante o advogado. Fala de gestão de carreira para advogado autônomo, gestão de escritório para advogado que tem a sua banca, que possui a sua banca. Você acredita que esse é um processo natural de profissionalização e até de valorização da advocacia, de trazer aspectos, não estou falando nem do complexo da gestão em si, mas trazer Sim, aspectos dessa área para dentro do negócio advocacia? claro. Daniela, eu tive, quando eu saí do serviço público, eu fui jogada para um mundo totalmente louco, que é a parte de consultoria. Né? Eu abri uma consultoria com meu esposo empresarial, não tinha nada a ver focado na advocacia. Mas, para mim, foi uma escola, porque eu aprendi com gente grande que estava no mercado há 20, 30 anos, do Grupo Ambev, Coca-Cola, outros, que tiveram essa escola. E foi quando eu me apaixonei por essa área. E quando eu fiz MBA, pós-graduações, tudo focado nessa área de gestão. E também investi muito pesado, não só aqui no Brasil, fora também. No início do ano eu tive num curso Yale, nos Estados Unidos, em New Haven. Então, não é uma coisa simples e requer muita dedicação, muita dedicação. E eu vejo realmente que hoje as pessoas estão falando de forma. Claro que cada um tem a sua vivência, né? A vivência do advogado em relação a, poxa, comigo foi assim, então é bacana, como é que eu posso passar isso para as pessoas? Mas teve um boom, que eu lembro que quando eu comecei em 2013 a direcionar para a área da advocacia, a gestão, pouco se falava disso. Porém, quando eu criei o curso o MBA de Gestão Jurídica do POG, muita gente perguntou que esse curso é direcionado para quem? Para o advogado que vai gerir seu escritório? Eu falei, não, gente. Não é só para o advogado que vai. Eu acho assim, todo mundo tem que gerir, não é aquele advogado administrador. É todo advogado. Eu costumo dizer até que o ser humano, meu Deus, como é que a gente, sabe, o básico, Como é que a gente negociar. evolui sem gestão, né, menina? Não, lá ensina você a negociar, ensina você a trabalhar o financeiro, gestão de pessoas, entender mais essa questão de pessoas, planejamento estratégico. Gente, a gente planeja o tempo inteiro. Você vai casar, você tem que planejar, né? Então, eu percebi
na época eu fiz gestão empresarial na FGV e, e eu sentia que faltava realmente algo dentro da advocacia que impulsionasse esse profissional, que eu digo que dentro do direito é o mais empreendedor. Eu tive um chefe que era juiz, na época do serviço público, que ele dizia isso. Ele falava, vocês são bobo demais, se eu tivesse oportunidade hoje, eu seria advogado, porque advogado é o único que pode empreender, que pode, sabe, se tornar um empresário de sucesso. A gente até brincava, falar, tá, você queria... Não, é verdade, não sei o quê. E realmente, até hoje, quando eu encontro com ele, ele fala isso. Se eu tivesse oportunidade, já que me aposentar, eu vou advogar. Porém, cria-se aquele mito do advogado que está saturado o mercado, que isso, aquilo, outro. Como cria-se o mito também do empresário. Quando você fala, eu vou ser empresário, e todo mundo fala, meu Deus, coitado, é louco, você vai empreender, você é louco, você não está conhecendo a realidade do seu país. Mas existem aqueles que vão, né? Que independente de qualquer coisa, vão. E esses são os empreendedores. E existe o advogado empreendedor, que sai da caixinha, que é a faculdade, que só ensina as técnicas do direito, e decide focar também e ir por outros caminhos. Não, eu preciso me especializar, eu preciso primeiro negociar. Gente, o advogado negocia o tempo todo, com o cliente, com o promotor, com o juiz, com o parceiro. Como que eu não sei trabalhar técnicas de negociação? Na própria atividade, você vai, quando vai mediar, você tem que negociar. Exatamente. Então, pensando em tudo isso, na época eu já fiz um esboço, falei, gente, como não pensar nisso para o advogado? Que é uma profissão sui generis, que assim, tem a sua particularidade, né? Então, eu tive que pegar tudo que eu aprendi na FGV, na época, fazendo propaganda do meu concorrente, porque hoje eu sou IPOG também é muito bom. Inclusive, Não, onde eu eu sou acho que eu fiz sua formada. colega, né? Porque eu fiz GV também. São ótimas instituições. Mas lá não tem, né? Já até acho que teve há um tempo atrás, mas muita gente de departamento jurídico é que ia fazer. Por quê? Porque eles tinham essa vivência dentro da empresa e eles entendiam a importância disso. Como que eu vou entender o meu chefe, o CEO, o fulano, se eu não tiver o básico da gestão? Então, os advogados de departamentos jurídicos na época saíram à frente disso tudo, né? Realmente tomaram a posição de que é importante empreender gestão. Só que hoje, quando você fala sobre tudo isso, de gestão, de inovação, eu identifiquei que faltava algo direcionado para a área da advocacia, de forma profissional, séria. Quer falar sobre gestão, quer falar sobre marketing, quer falar sobre tudo isso, fale. Fale, é importante, é interessante, mas aproveite e fale realmente uma coisa profissional, uma coisa prática, uma coisa que você vive no seu dia a dia. Então, quando eu pensei esse curso, estruturei, fiz as emendas, uma por uma, fui atrás de professor, ia para um lado, para o outro, pegava, veio para São Paulo, e fui estruturando, levei o projeto, nasceu. E muitas vezes o pessoal lá do IPOG me liga e fala assim, tem advogado me perguntando quando eu ligo, por que eu tenho que fazer esse curso? Gestão. Eu não vou gerir meu escritório, minha área é outra. Olha o que... Minha área é outra. Eu falo, gente, mas isso não é área, não é direito penal, direito civil, não é área. Qualquer advogado, trabalhista, criminal, civil, qualquer um precisa. É você se apropriar das técnicas para gerir sua própria atividade. Exatamente. Até porque a empresa é assim, gente. A empresa, a gestão, empreendedorismo, marketing, finanças, negociação, ela não é atividade fim. Ela é atividade meio de qualquer negócio. Do rapaz que vem em sistema de informática ao advogado, ao médico. Ele é atividade meio. Sim. De qualquer Exatamente. Exatamente. Então, assim,
como que eu posso me tornar um profissional hoje melhor, um novo advogado? E aí é que entra aquela questão, eu comecei a trabalhar um pouco essa questão do comportamento do advogado e tudo mais. E aí eu incluí na grade, além dessas técnicas mais para a área de gestão, eu levei um pouquinho de compliance, levei um pouquinho na parte de mediação e arbitragem. Porque se a gente parar hoje para pensar, o futuro é isso: menos litigar e mais conciliar, porque isso traz um resultado mais rápido para o advogado, os advogados começam a, a ter, é o que eu falo, até a questão da valorização, você saber negociar e respeitar o outro advogado e no escritório, isso acontece muito nos Estados Unidos. O advogado liga para o outro, estou indo para o seu escritório, vai e eles negociam ali. E isso, naturalmente, é engraçado, até porque tem os seriados aí, Suits, né? The Good Wife. Suits, ele mostra mais isso. Essa característica dos escritórios irem discutir a causa do cliente Antes de chegar na corte, né? e decidir ali. Ah, vamos decidir o que é melhor para o outro, tal, né? E aí, assim, eu acho que foi o momento que os advogados tiveram mais contato, que o próprio Netflix, essas séries, elas estão trazendo essa realidade, que existe isso, existe vida além do judiciário. Porque se eu fico só reclamando da morosidade do judiciário, mas eu também não faço a minha parte de tentar uma conciliação, de tentar, sabe? Então, isso também eu levei para o curso, é para preparar o advogado mesmo para esse mercado como um profissional, porque até para você colocar um administrador no seu curso, ou colocar um Nos, administrador no seu escritório, você precisa saber conduzir ele, um básico. Isso não é ver. Quando chega uma secretária no nosso escritório, então em casa, a gente não tem que saber conduzir, não tem que saber onde é que está, olha, é assim, faz. Não tem algumas regras, normas, enfim. É a mesma coisa, você precisa ter uma consciência do que é essa gestão. Pra, e isso realmente vai fazer a diferença nesse profissional. Então, a gente está trazendo algo realmente. Eu preferi colocar o nome gestão jurídica, até trazendo esse lado mais um pouco tradicional e um pouco focado em inovação. Não quis de cara, planejamento de escritório de advocacia, não sei o quê. Não, quis algo, um MBA em gestão jurídica, que é algo que é para entender a gestão, o jurídico mesmo. A gente tem muita matéria focada nesse lado que eu falo do comportamento, liderança, a parte de cultura, dessa coisa da psicodinâmica, de equipe. Então, o advogado lá, ele sai preparado para ser esse novo advogado, mas de forma que ele venha internalizar isso. Porque não adianta eu dar um curso, uma pós, onde eu ensino um monte de ferramenta e eu não internalizo isso no advogado. Então, é um curso realmente que tem sido assim, a diferença. A gente abriu agora recentemente uma turma em Manaus, foi super bacana. E essa é a tendência. Então, o advogado hoje ele tem que buscar esse conhecimento. Existem hoje pós, existem cursos. Ele precisa saber, conhecer um pouco os profissionais que estão atuando nessa área. Eu costumo dizer, gente, currículo é tudo. Hoje em dia, você tem que buscar saber a fonte, sabe? Os profissionais que estão levando para você informações sérias, que gestão é uma coisa séria. Daniela pode falar aí marketing, né, Daniela? É coisa séria. Não é a coisa do bacana, é o network, é você se apresentar bem para o cliente, para o mercado, pronto e acabou. Existe uma profundidade nisso, sabe? Então, levar realmente de forma profissional é que o advogado ele vai internalizar isso
e vai trazer isso para o dia a dia dele, né? Então, acho que esse é o sentido da gestão e de que os jovens advogados podem buscar esse curso, essa pós, enfim, buscar profissionais realmente sérios que podem levar isso, tá? E Tem um comentário aqui, uma pergunta. Você falou sobre networking antes. A doutora Janaíne pergunta como seria esse networking entre os advogados. claro, Janaína, né? Janaíne, Janaína. Então, Janaína, o network ele é hoje extremamente importante em qualquer área, né? Para qualquer profissional, isso é extremamente importante. Você cria uma rede de relacionamentos, só que tem aquela história do ganha-ganha, né? Hoje, eu costumo falar, eu sou a maior incentivadora de network. Quando eu entrei no MBA de gestão sou empresarial, testemunha disso, tá? Sou testemunha disso, sério. não, sabe como é importante? A minha professora, ela se chama Eliana Azevedo, foi minha professora, foi uma das primeiras que eu tive contato com essa área de gestão de pessoas. E ela entrou na sala, e eu lembro, até hoje, gente, hoje eu trouxe ela, hoje ela é professora do meu Da sua MBA, pós, né? Seu da MBA. minha pós, e eu trouxe ela. Ah, eu lembro ela entrando e falando assim: vocês nunca mais vão esquecer isso. Coloquem na cabeça de vocês. Quem tem sucesso é quem faz network. Network é uma das coisas mais importantes da vida de vocês. Coloque isso na cabeça de vocês. É a coisa mais importante. Um dia você está falando com alguém, você pode até demorar muito tempo sem ver essa pessoa. Se, se de repente você mostrar referência em sua área, tá? Porque precisa trabalhar muito isso. E encontrar com essa pessoa lá na frente, em um dado momento, existirão várias oportunidades que podem surgir daí. Uma pessoa que você acha que nem vai trazer oportunidades para você, traz. Então, que seja numa fila de banco, que seja no fórum, para, gente, chegar com a cara amarrada, vai lá, e aí, tal, troca cartão. E é isso que a gente faz isso na rede de negócios jurídicos. O pessoal, hora de trocar cartão. Ai, trocar cartão. A gente tem que andar com um cartãozinho e trocar. E dentro desse evento, Daniela, surgiram sócios até, sabe? Teve parcerias, pessoal que veio falar, Isis, depois do evento eu encontrei com fulano e tal, e nos tornamos sócios. Poxa, que Então, legal. network, super bacana. Então, aí, super, sabe? Então, aí na ativa. E, assim, e já estão fazendo um barulho super bacana, porque essa é a característica de quem gosta de fazer network. Já automaticamente já é mais empreendedor, já é mais de falar, fazer as coisas acontecerem. E, e eu costumo dizer, o não você já tem. Então, busca o sim, vai atrás, converse com as pessoas. Eu falo isso porque montar um congresso, a gente tem uma infinidade de oportunidades para poder conhecer um monte de gente bacana. Na internet, a gente tem uma infinidade, hoje as redes sociais oportunizam isso, de conhecer muita gente bacana. No pessoal também, sabe? Até em festa de família. Então, Não pode ter medo, tem que ir lá, até porque o máximo que pode exatamente. acontecer é um não. E escute a pessoa, não fique só falando também, porque tem gente que chega, fale, converse, procure saber o que a pessoa faz, procure. Porque muitas vezes você vai poder ajudar. Eu mesma, Daniela, eu hoje, assim, é uma das coisas que eu amo fazer. É ter a oportunidade de conhecer a pessoa e pensar, poxa, essa pessoa, de uma certa forma, como que eu poderia ajudar? Como que, sabe? Isso é bacana também. Não só, tem que ser uma via de mão dupla. Você não pode pensar só também e achar que você só que precisa buscar alguma coisa ali, sair alguma coisa ali. A pessoa também, ela precisa ter um respaldo.
E quando você vai de coração aberto, com essa intenção, o network ele se torna muito mais saudável. Aquela intenção de o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer pelo outro também. Você pode ter certeza que a reciprocidade é enorme. Não, eu sempre, Então, no meu caso, eu sempre procuro. Isis veio falar comigo, eu acho que eu falei assim: você não vai sair daqui porque você não tá perdoada sem fazer uma live comigo. Ainda brinquei com ela. Mas assim, a minha ideia, normalmente antes de eu pedir alguma coisa, normalmente eu tento gerar valor para alguém. Eu tento fazer alguma coisa por ela antes dela fazer por mim. exato. É reciprocidade. Isso é natural, gente. As coisas vão acontecendo. É muito bacana. E eu costumo falar o seguinte: faça, não espere, mas você pode ter certeza que as pessoas elas sabem quando você faz porque, poxa, com dedicação, com carinho. Hoje eu faço isso muito na comissão que eu presido. Eu costumo falar até para eles, eu não, vocês são os protagonistas. Eu quero que vocês estourem, sabe? Eu quero que vocês brilhem mesmo, porque eu acho que esse é o segredo de quando você consegue trazer energias boas e positivas. Muita gente diz como que a comissão, porque geralmente a comissão da AB às vezes é complicada, né? Como que gerou esse movimento? Como gerou tudo isso? Eu falo, gente, valorizando as pessoas, valorizando. Se eu consigo uma energia boa, aquele assunto da valorização, né? E Daniela, eu queria falar rapidinho, que antes até Eu falar queria que você do falasse do evento, congresso, eu queria que você falasse um pouco do congresso que vai. sim, claro, claro. Um pouco essa questão da valorização, eu faço pesquisa do advogado, até procurar entender com que realmente, graças a Deus, assim, em termos de consultoria, de tudo, tem dado um resultado positivo, muito de entender o advogado e as dores. E uma pesquisa que eu fiz relacionada ao advogado, muitas dores que eu queria falar para você em relação a eles, que o advogado tem dor da habilidade, ele não consegue fidelizar o cliente, quando ele perde o cliente para a concorrência, quando ele tem dificuldade de honorários, ele de lidar com riscos e incertezas por conta dessa questão, a advocacia ela traz coisa muito estável. Trabalho que ele geralmente faz, a primeira coisa que ele fala é conquistar clientes. Isso. É ter uma marca forte, é buscar status. Quando eu falo de dignidade por trás, sabe quando eu falo de valor, aqueles níveis do que eu falei, valores e, e a parte mais profunda. Quando você fala muito de valores, fala assim, na OAB, olha, estou buscando valorização da advocacia. Eu vou para um nível mais profundo, eu vejo outras coisas que o advogado busca, tá? Ser respeitado e um status, tá? Então, quando eu falo de mais importante, e aí eu busco valorização, marca forte, me sentir seguro, porque eu estou no trabalho, lá embaixo, nessa pesquisa, você sabe o que está? Ajudar cliente a ter qualidade no serviço. Aí, quando eu falo quais são os maiores ganhos, são os clientes. Como eu quero ganhar cliente se eu coloco um trabalho para minha carreira, o meu status conquistar, mas quando significa dar ao cliente, fazer
um trabalho, de repente, de qualidade. E aí, quando a gente esbarra naquela questão que a gestão é importante, eu só queria, com isso, vejo realmente um desnível na hora que a gente fala de buscar valorização e de ser valorizado. Porque quando eu coloco o cliente, entender o cliente, porque o cliente vai no meu escritório e eu vou falar o que eu vou fazer para ele, mas muitas vezes eu não escuto o que ele tem para falar para mim, enfim, fica um pouco desnivelado, né? Então, acho que vamos pensar um pouquinho nisso, vamos pensar um pouquinho mais nessa característica de pensar o que o cliente realmente. Estudar esse cliente é extremamente importante. Agora, em relação ao que eu queria falar, assim, nós faremos esse congresso no dia 7 e 8 de junho. Vai acontecer. Desculpa, você queria falar alguma coisa, Dani? Não, não, não. Por enquanto, não. Depois eu faço a pergunta, pode deixar. Não, pode fazer. É Não, relacionado ao que eu falei não, ou é relacionado ao que você falou. Eu sei que as dores são grandes, mas assim, eu também vejo, e não é um problema do advogado. É normal a gente reclamar, sobretudo quando tá doendo, né? Quando dói. Mas é incoerente porque o que eu vejo, assim, todos nós, estou falando nós seres humanos, a única coisa que é indissociável, que a gente tem sim, certeza que a gente é cliente desde quando a gente nasce, desde quando a gente morre. A gente foi cliente de uma maternidade no momento que a gente nasceu. E de lá para cá, exato. a gente não para de ser cliente. Na profissão, a gente é ainda mais, fica muito mais em evidente. O dissonante é que eu percebi, isso não é só percepção minha, é que, apesar de eu querer cliente, eu também quero aquele cliente que não me incomoda, que não me chama no WhatsApp, que não me faz pergunta. Sim, sim, exato, Eu quero exato. aquele. Isso é que me. Tipo assim, isso às vezes. É dissonância cognitiva, sabe, gente? É algo que não tá certo. Você quer, mas que você não quer. E o que que acontece? Sobretudo no momento de encantamento, no momento que o cliente já lhe contratou, você, em vez de fidelizá-lo, que não gosto dessa palavra, porque cliente literalmente ele não é fiel, porque no momento que você responder ou não responder, ele vai para outro. Ele não é fiel. Não pense que ele é fiel, porque ele não é fiel. É cachorro, gato, Sim, cliente não. Por isso que eu não gosto dessa palavra. Mas no momento em que você vai encantá-lo, é quando você assusta. E alguns até me dizem, eu boto no contrato que meu horário de atendimento é de tal hora a tal hora, como se alguém no Brasil lesse esse contrato. Sobretudo cliente que é leigo, quantas vezes o cliente nem olhou por uma relação de confiança que ele tem com você, doutores, com você, doutor, com você, doutora, ele assina o contrato sem ler. Não é verdade. isso incomum, é extremamente comum. Porque a confiança foi construída até o momento de assinar o contrato. Tá? E depois que ele lhe Exatamente. contratou, que é exatamente para resolver o problema dele, você vem com algumas novidades do contrato. É que está o grande choque de realidade. Sim, Então, minha questão é exatamente essa: como lidar com essa dissonância entre contratação, porque assim, eu sei que a gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, a gente precisa amadurecer se a gente quiser prestar um bom serviço, mas o quanto a gente pode, inclusive, conscientizar advogados com relação a essa outra parte, que não é só ter o cliente. É preciso preservar essa relação, até porque eu não sei quanto tempo vai durar esse processo. aham, com Vou certeza. passar a bola para nossa doutora aqui. É exatamente isso, Daniela. Então, assim, eu acho que está tudo muito claro, né? Quando a gente busca saber profundamente o que é que são essas dores, o que são esses ganhos e como a gente pode melhorar isso em termos de buscar valorização. A oportunidade existe grande no mercado. Como eu disse, eu vou até corrigir, são
anualmente, isso foi pesquisa da Fenaló, tá? São Uhum. 50 bilhões movimentando o mercado jurídico. E eu falei 70, mas são 70 milhões movimentando, são processos sendo movimentados, 79 milhões de processos sendo movimentados, 50 bilhões sendo em termos de valores no judiciário. Existe um mercado aí fantástico para o advogado, mas para aquele advogado que realmente esteja preparado para cuidado do teu profissional, de buscar valorização, de buscar realmente entender esse cliente, que esse cliente é essa sociedade que tanto busca valorização, né? Então, automaticamente as coisas vão fluindo, né? Quando eu respeito o meu colega também, isso tem todo sentido. Procure entender quais são as dores, o que está acontecendo, em vez de apontar, julgar, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão, realmente. Eu não falo só na advocacia, mas como um todo. Acho que é porque eu trabalho muito essa parte de gestão de pessoas, humanização, e eu acredito que é isso que faz toda a diferença, tá? Para uma gestão saudável. Eu falo exemplos aqui de inúmeros consultores que eu sigo, do Falcone, daqui do Brasil, ao Michael Potter, ao Peter Drucker, que foi, né? São pessoas que trabalharam, que foram grandes gestores, mas trabalharam muito esse lado da humanização. E quando você fala de valorização, você traz isso naturalmente, as coisas vão se tornando, porque as instituições, os escritórios se fazem com pessoas, né? E quando as pessoas realmente se sentem valorizadas, trabalham num ambiente saudável, o resultado vem. Aí vem o resultado financeiro, vem o resultado da dignidade, vem o resultado do respeito, vem o resultado de coisas positivas, né? Então, eu acho que a gente finaliza nesse sentido aí do que é realmente a valorização, é você, ao invés de eu tenho o direito de ser valorizado, busca essa valorização, né? Busca esse respeito. Não é difícil, gente, é super simples. Você ser respeitado é você respeitar. Não é uma fórmula, né? Aliás, é uma fórmula, né? Não Uma é fórmula muito mágica, né? Não é mágica. não é mágica, exatamente. Bom, Daniela, falando em relação ao Congresso, Isso. o Congresso de Inovação e Gestão Jurídica, ele vem com o intuito de Não é online, é presencial, né? Só para a gente. presencial, tá? Mas a gente está tentando aí, quem sabe, online. Mas não vou dar esperança, não. Por enquanto é só presencial. Que será aqui em Goiás. É o primeiro congresso de inovação e gestão jurídica do Centro-Oeste, mas eu falo para vocês também que é o primeiro congresso dentro de uma ordem dos advogados do Brasil para falar sobre inovação e gestão. E é isso que eu quero levar nesse congresso. Nós queremos ser valorizados, vamos buscar a valorização dentro desse universo de gestão e como eu posso entender um pouco essa inovação sem trazer aqueles fantasmas todos que as pessoas estão trazendo e amedrontando o pobre dos coitados advogados, eu falo eu, porque assim, sabe, você não vai sobreviver, o advogado robô vai tomar o seu lugar. Eu falo, calma, gente, né? Então, a gente está levando tecnologia, que é exatamente esse pessoal disruptivo, que vai falar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial, vai falar um pouco da questão das startups jurídicas. Doutor Nós, Fabiano, acho que está se identificando aqui com você, porque o doutor Fabiano também é da OAB de Vitória do Espírito Santo. E ele está aqui na live e eu tenho certeza que ele está se identificando com você, porque ele pensa bem disruptivamente. exatamente. Mas não é todo mundo que. Que eu falei, a gente tem que entender que existem pessoas que ainda têm que passar por um processo, né, e tal. Eu falo muito isso, porque meu pai é advogado, meu pai tem 70 anos, e ele fala assim, gente, é difícil mudar algumas coisas. É o que eu falo, aí a gente vai para aquele
aquele nível do iceberg, né? Não é chegando e falando. Dia desse, um advogado até falou para mim assim, Isis, eu gostei que você falou, porque assim, o pessoal chega aqui, ele é advogado e é empresário, mas ele promove algumas palestras e leva o pessoal, às vezes, muito disruptivo. Eu fico um pouquinho com medo, porque eles chegam falando que a advocacia tem que mudar, porque ninguém vai sobreviver, porque não sei. Ele falou, a gente fica com medo. Mas essa não é a intenção. A gente não quer deixar vocês com medo. Então, esse congresso, a gente vai levar não medo para o advogado. Eu não tenho intenção de levar medo. Congresso de Inovação em Gestão Jurídica não vai levar medo. E eu já falei, eu vou falar para os meus pros palestrantes, para todo mundo que vai estar lá, gente, pelo amor de Deus, não coloca mais medo no pobre dos advogados. Né? Previsões apocalípticas. Não, por favor. Não. Né? Vamos falar sobre soluções. Vamos falar de uma maneira que realmente chegue a esse advogado, de forma positiva, bacana, que realmente a coisa, né? Então, a gente vai levar isso, a gente vai levar a tecnologia de uma forma, como o advogado ele pode internalizar isso no dia a dia dele, a importância disso. Nós iremos falar sobre a gestão, o dia a dia, como melhorar a gestão dele, nos escritórios e tudo mais. A gente vai levar a parte de inovação, o que é inovação, o que não é. As pessoas também têm uma característica, eu sou professora nessa área de inovação, e tem gente que fala disrupção como se é uma palavra, gente, que não é tão simples. E as pessoas ligam muito inovação à disrupção. Nem toda inovação é disrupção, tá? Disrupção é algo que vem para acabar. Vamos pensar, por exemplo, começa tudo de novo. Zera isso, começa tudo de novo. Que acabou com as locadoras, tá? É normal, tem muita gente falando de growth hacking, nem fez o básico do marketing jurídico ainda. Aí eu acho assim, você falar de advocacia disruptiva. Não, calma, não é bem assim, tá? Então, vamos com calma. E aí a gente vai falar sobre essa questão de inovação, vamos falar, enfim, do empreendedorismo. A gente tem que ter muito cuidado também, que hoje em dia tudo é empreendedorismo, e a gente tem que entender o que realmente é o empreender, tá? Então, serão aí, nós teremos 17, teremos 30 painelistas, palestrantes, o pessoal irá falar no formato, assim, já que estou falando de inovação, né? Começar pela estrutura do Congresso. Exato. Então, assim, eu fiz uma mistura, uma loucura. Você pega os 30 minutos, que na verdade são 20 minutos do Day One Endeavor, dos 20 minutos você transforma em 30, né? Que é uma das coisas mais difíceis é você fazer uma palestra em 30 minutos. Você pode fazer em uma hora e meia, mas 30 minutos você tem que ser muito objetiva, a coisa realmente tem que ser muito dinâmica. Então, são 30 minutos. E os outros, a gente vai fazer tipo um debate com 3 pessoas, e aí, ao final, um talk show, uma pessoa perguntando, um bate-bola, tá? Então, a gente quer levar um formato, a gente vai fazer isso dentro da OAB. Aí você imagina, né? A gente, inclusive, está levando decoração, coisas de inovação para dentro da OAB. Mas, gente, como eu sempre falo, respeitando limites. Eu tenho como essência também a advocacia. Eu passei por toda aquela coisa do professor que entrou na sala de aula falando grego para mim. Primeiro dia de aula, né? Então, eu internalizei muitas coisas que eu precisei trabalhar ao longo do tempo para poder desmistificar. Então, eu estou falando de um evento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai levar gestão, inovação e empreendedorismo de forma séria também, sempre respeitando, porque agora eu falo como advogada por essência. Sim, a gente precisa entender que é uma advocacia, que é uma profissão que a gente carrega, sim, uma
uma coisa muito forte nas costas que se chama justiça, né? Um dos preceitos mais, enfim, importantes, né? Que um profissional poderia carregar. Claro, existem profissionais que lidam também com todo tipo de situação, de coisas, de vida, de estrutura, de tudo. Mas eu falo de realmente o advogado, ele leva isso muito forte, né? De justiça, Então a gente vai tentar respeitar esse limite do que é inovação, gestão e empreendedorismo e o que é respeitar a advocacia. Eu peço para os advogados, abrem a mente para esse novo mundo de inovação, gestão, empreendedorismo, tecnologia. Mas eu peço também para os profissionais que estão trabalhando com os advogados. Agora eu estou colocando aqui como presidente da comissão. Os profissionais, tá? Os consultores, enfim. Pensem que o advogado, ele internalizou isso durante muito tempo. Não é você falando, tem que fazer isso, que você tem que entender, você tem que respeitar esse limite que esse profissional ele tem em relação, e não é culpa dele. Nós fomos educados assim. Então, não queiram impor e ultrapassar barreiras e dizer que nós somos atrasados e nós somos isso e apontar o dedo. Não. Porque nós tivemos nossas dores, nós temos nossas dores também. E não resolve, né? E não resolve. Então, se a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, aí a gente vai ter a tão sonhada advocacia valorizada. Perfeito. Peraí, antes dela ir, gente, deixa eu mostrar as redes sociais de Isis. Inclusive, ela não falou nem do site do Congresso para fazer inscrição, para vocês conhecerem. Então, eu botei aqui um card. Né? A Isis tem lá no LinkedIn o perfil dela, Isis Fontinelli. Ela tem o site do negócio, performancejures.com.br. Siga a Isis no Instagram também. E tem o Congresso de Gestão e Inovação Jurídica, cujo o link está aqui, ó, inovação e gestão jurídica.com.br. Eu vou pedir que quando a live acabar, Isis vá lá e coloque o link para vocês nos comentários, assim vocês podem conhecer um pouco mais da programação, entrar, né? Eu também gostaria de agradecer a doutor Zé Ricardo, dos doutores Vitor, Patrícia, Angeline, Samuel, Matheus, Elaine, doutora Roberta, Janilson, Marcelo. Bom, quero agradecer de coração a participação de todos que tiveram aqui essa noite, de vocês, de todos vocês em especial, de todos mesmos que passaram por aqui, que não puderam ficar, que deixaram seus comentários aqui. A noite para mim foi maravilhosa. Você sabe que eu adoro participar dessas lives. Ninguém sabe disso, mas assim, é um momento íntimo, a gente e vocês, tá? Adoro participar. É porque nós estamos aqui. Hoje eu estou em casa, né? Agora essa hora eu estou em casa. Então a gente traz vocês para dentro de casa. Literalmente, né? na intimidade do nosso lar. Na intimidade do nosso lar. Para falar de uma coisa tão pertinente, de uma coisa que não é só estar em alta, mas é uma coisa até de entendimento dessa valorização profissional que todos nós almejamos. E tipo assim, mas Daniela, você não é advogada, como é que você almeja isso? Bom, eu trabalho com advogados. E eu acho que minha missão enquanto profissional de marketing jurídico, profissional de gestão, é exatamente olhar pela profissão dos meus clientes e valorizar também a sua advocacia. Valorizar, construir marca jurídica, que é o que a gente vem fomentando e vem conversando muito nos cursos, aqui nas lives. Claro que no curso você vai tratar disso de uma outra maneira, né? Até porque no curso é um outro tipo de conteúdo. Mas em todo momento a gente não perde a oportunidade de trazer conteúdos relevantes, pessoas interessantes, como aqui está a doutora Isis, pessoas interessantes,
para falar com vocês e para estar tete a tete nesse momento, tá? Muito bom. Eu vou deixar a doutora Isis se despedir para a gente finalmente encerrarmos a live de hoje. E 1h45 de live, viu? Uau. Pois é. Passou que a gente nem rapidinho. Deixar. Rapidinho, vem bastante novidade por aí, tá, gente? Que bacana, que bacana. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite da Daniela. Está convidada a voltar. Ai, com certeza, com certeza. São muitos assuntos, né? Hoje a gente tentou levantar um pouco essa questão da valorização, para a gente poder entender um pouco o contexto de tudo que está acontecendo, mas a própria gestão e a própria outros assuntos que a gente pode especificar, né? Existem inúmeros, a gente sabe, como profissional dessa área, e agradecer a todos que puderam participar, a todos que puderam ficar até o final, outros com certeza às vezes tiveram que sair por compromissos, outros que queriam participar e não puderam, que mandaram mensagem, falando, eu queria, mas eu estou... Mas assiste o replay. Assiste o replay. Tem, exatamente. Vai ter oportunidade de assistir depois, tá? Mas, assim, foi muito bacana mesmo. Como a Daniela falou, eu tenho, né, meu Instagram é isaspfontinelli, depois eu deixo aí para vocês. Eu tenho também o site da minha empresa, que é www.performancejures.com.br. E tem aí o site agora do Congresso. O pessoal ia subir agora à noite, eu não sei se ainda subiu. Se não subiu, vai ser amanhã de manhã, tá? Porque estavam finalizando o design e tudo. www.inovaçãoegestãojurídica.com.br, bom? Então, eu quero deixar aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me contatar no privado, tá? Ou aqui mesmo, onde está acontecendo a live, e eu terei o maior prazer de responder a todos. Bom, gente, é isso aí. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Uma boa noite. E nos falamos pelas redes sociais, porque a gente vai marcar outros momentos como esse, tá? Grande abraço. Abraço mesmo. Deixa eu só encerrar aqui a transmissão para a gente conversar um pouco mais, tá? Abraço, pessoal.